Graças a Deus. Cierre sus ojos, por favor. Vamos hablar con Dios ahora. Por toda mi vida, Oh Señor, te alabaré, oh Señor, te alabaré, pues mi aliento es tu vida pues mi aliento es tu vida y nunca me cansaré. y nunca me cansaré. Puedo oír tu voz, Puedo oír tu voz, que es más dulce que la miel, que es más dulce que la miel, que me quita de esta cueva que me quita de esta cueva y me lleva hasta el cielo. y me lleva hasta el cielo. Já vi fuego e terremotos, já vi fuego e terremotos, vento fuerte que passou, vento fuerte que passou. Já vivi tantos peligros, Ya viví tantos peligros, mas tu voz me calmou. mas tu voz me calmó. Tu das ordem a las estrellas, Tú das orden a las estrellas e límites ao mar. y límites al mar. Eu me sinto tão seguro Yo me siento tan seguro em tus braços, oh Altíssimo. en tus brazos, oh Altísimo. Não há cerrojos, No hay cerrojos, ni puertas ni puertas que se cierren delante de tu voz. que se cierren delante de tu voz. Não há dolor, No hay dolor ni culpa que puedan resistir. que puedan resistir ante el Señor. E la tempestade La tempestad se calma se calma por la voz de aquele que todo lo criou. por la voz de aquel que todo lo creó. Pois tu palavra Pues tu palabra és pura, es pura, és escudo para los que nele creem. es escudo para los que en él creen. Senhor, nuestro Deus, nuestro Padre querido e amado, eu sei que não há cerrojos, não há puertas, não há nada que pueda resistir ante o Senhor. Eu sei, ó Deus, que em Ti encontramos a resposta para tudo. Em Ti encontramos paz, encontramos seguridade, porque o Senhor é o sustento de los que em Ti creem. Oh, meu Senhor, por isso podemos alabar e glorificar Tu nome, porque eu sei que Tu has sostenido cada um de nós outros. Por Tu graça e misericórdia estamos aqui. Por Tu amor infinito, Jesus, é que hoje estamos com vida. E por isso, meu Senhor, queremos no dia de hoje adorar Tu nome, glorificar Tu nome, engrandecer Tu nome. Queremos nesta manhã, Jesus, llenar-nos de Tu Santo Espírito, porque és Tu Espírito quem nos fortalece, és Tu Espírito quem nos sustenta, és Tu Espírito quem nos guia, és Ele quem cura as heridas, tanto do corpo como de alma. E eu lhe ruego, Espírito Santo, por todas as pessoas que neste momento estão orando comigo, que Tu Espírito descenda aonde elas estão, para tocá-las, para fortalecê-las,
para levantar aquelas que estão abatidas, caídas, essa pessoa que está deprimida, triste, essa pessoa que está desesperada. Eu quero, Jesus, que nesta manhã a tua presença se revele para ellas. Mi Senhor, escute-las e neste momento. Hable com Deus, meu amigo, minha amiga. Hable com Ele. Adore-lo aí a hora, busque-lo e diga-lhe que você quer conhecê-lo, que você quer ter uma experiência com Ele no dia de hoje. Talvez você toda a sua vida ha ouído falar de Jesus, mas você hoje quer conhecê-lo. Então diga-lhe que você deseja conhecê-lo. Pida-lhe a Ele que lhe toque nesta manhã, que Ele se revele de hecho a você nesta manhã. Porque quando o Senhor Jesus se revela, não há nada que lhe detenga. Você pode passar por todas as lutas, você las vai vencer todas. Aleluia. Oh, aleluia. Senhor Jesus, ser glorificado no dia de hoje. Já vi fogo e terremotos, viento fuerte que passou. Ya viví tantos peligros, Mas tu voz me calmou. mas tu voz me calmó. Tu das ordem a las estrellas Tú das orden a las estrellas e limites ao mar. y límites al mar. Eu me sinto tão seguro Yo me siento tan seguro em tus braços, ó Altíssimo. en tus brazos, oh Altísimo. Não há cerro nem puertas Ni puertas que se cierren delante de tu voz. que se cierren delante de tu voz. Não há dolores, No hay dolores, ni culpa ni culpa que puedan resistir ante el Senhor. que puedan resistir ante el Señor. E la tempestade Y la tempestad se calma se calma por la voz de aquele que todo lo criou. por la voz de aquel que todo lo creó. Pois tu palavra Pues tu palabra és pura, es pura, és escudo para los que nele creem. es escudo para los que en él creen. Agarre, por favor, sua boteja com água, se está amável. Agarre sua boteja com água. Nós outros vamos agora a hacer la oração por la cura física. A Bíblia disse que Jesus, em uma ocasião, ele se encontrou com um homem que era cego de nascimento. E os discípulos lhe questionaram: Senhor, quem pecou para que ele hubiera nascido cego? Seus padres ou ele? Então, se muitas pessoas, elas pensam que os problemas que elas enfrentam, as situações que elas passam, elas creem que Deus, por algum motivo, las está castigando. Ela crê que é por causa de seus pecados que ela sofre os problemas, que Deus la castiga por seus pecados. Mas a verdade não é esta. Deus não castiga a nadie. É evidente que todo o que o homem siembra, o homem cosecha. Mas não porque Deus castigue, de maneira alguma. E quando Jesus ele foi questionado sobre este homem cego, de quem havia pecado, Jesus disse assim: não és que pecou este, nem seus padres, sino que está cego para que as obras de Deus se manifestem em ele. Então, se você que está agora enfermo, com dolores, você que está com depressão, você que está passando por um sofrimento, você não está assim porque Deus lhe está castigando.
mas para que nos usted se manifieste as obras de Deus. Usted vai ser curado, aqui hoje, em nome de Jesus. Aí disse assim: mientras estou no mundo, eu sou a luz del mundo. E havendo dicho esto, escupió em tierra, e hizo barro com la saliva, e untó el barro en los ojos del ciego, e le dijo: ve e lávate en el estanque de Siloé. Ele foi, pois, e se lavou e regressou vendo. Ou seja, a fé provocou que aquele homem fora curado de uma enfermidade que ele traía desde seu nascimento. Isso mostra que não há enfermidade que não tenha cura por el poder de Jesus. Quando a pessoa crê e usa a fé, então ela é curada. Não importa a enfermidade, não importa quanto tempo ela traiga. Ela pudo haver nascido enferma, mas o Senhor Jesus la cura quando ela crê. E nós vamos usar a fé. Eu vou a consagrar a água, e depois que eu consagre, você vai a beber um pouco e colocar um pouco em sua mano, e você se vai lavar em la parte que lhe duele. O bispo, me duele la cabeça. Você coloca um pouquinho e coloca um pouco de água na cabeça. Me duele la rodilla. Beba um pouquinho aqui, coloca sobre a rodilla. Ou seja, você vai usar a fé e aí você vai ser curado. Levanta, por favor, sua água. Levanta. Espírito Santo, em nome de Jesus, por causa da fé, que essa pessoa seja curada aqui agora. Essa pessoa que está enferma, com dolências, dolores, esta que foi desahuciada, esta que está agora postrada em uma cama, essa pessoa que me está vendo de um hospital, Espírito Santo, aonde queira que llegue nossa voz, nossa oração, que aí também llegue tu poder, e que esta pessoa enferma, ela seja sanada, ela seja curada, quando use esta água, por el poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga que assim seja. Por favor, beba um pouco de sua água e se unte com um pouquinho de édia também. Coloque um pouquinho em la mano e ponga em la parte que está enferma. Coloca la mano donde você tem uma enfermidade, um dolor, aonde você se untou, la rodilla, o estômago, la cabeça, onde seja. Você que me vê aí de la casa, haga lo mismo. Cierra os olhos agora. Cierra os olhos. Cierra os olhos. Em nome do Senhor Jesucristo, por el poder do Espírito Santo, o Espírito que está no corpo desta pessoa que ela enferma, que ela está sendo padecer com esses dolores, esta migraña, que ela hace sofrer com esse dolor constante de cabeça, ela tem uma jaqueca que ela não se cura com nada. Em la autoridade de Jesus, a enfermidade, sal do corpo desta pessoa, sal dessa pessoa, o Espírito que dá vida a esta enfermidade, Espírito que dá vida a essa enfermidade, que ha hecho essa pessoa sofrer desde há muitos anos, há anos que ela vem padecendo com esse dolor de coluna, com esse dolor de cintura, com esse dolor em la espalda. O Espírito que está aí enfermando-la, em nome de Jesus, sal do corpo de ella enfermidade. Essa pessoa que está enferma, que passou essa madrugada com dolores, gemindo de dolores, Espírito que está aí, dê aquele corpo de ella, dê aquele corpo de ella, Espírito, tu que lhe causa esse mal-estar, tu que la hecho sofrer de há muitos anos, há muito que ela vem sofrendo, ela já foi a tratamentos, ela já isso de todo e não se cura. Essa pessoa que foi vítima de um hechiço, de um trabalho de bruxeria, a Eda lhe anete o mal para que ela esteja enferma. A Eda ela está trabalhando com bruxeria.
para que ela se la passe enferma, lhe deram algo de comer embrujado, lhe deram algo de beber embrujado. Ele espírito que está aí, sal desse corpo, demônio. Deja esse corpo. O mal que está dentro de ella, esse mal que há anos está no corpo dessa persona, ele espírito que la hace ser depressiva, ela é uma pessoa depressiva, ela tem uma profunda tristeza, ela ha tenido desejos de suicídio, essa pessoa que ha tenido intento, espírito de la muerte, espírito de la muerte, sal do corpo dessa pessoa. Vamos, deja o corpo dela, espírito. Deja o corpo dessa pessoa, espírito. Tu que está dentro desse corpo. E essa pessoa, ela é atormentada, ela é viciada, ela já hizo promessas de dejar o vício e não consegue. Ele espírito que la hace ser viciada, que la hace ser alcoólica, que la hace ser adicta a drogas. Espírito enfermo, espírito de vício, espírito de tormentos. Deje essa pessoa ora. Deje o corpo de ella. Eu ordeno que todos os espíritos enfermos, todos os males que estão sobre essa pessoa, que se vajam de ella agora, com toda a fé, com toda a fé. Ore comigo que todas as enfermidades, que todos mis dolores, que todos os males que estão em meu corpo, salgam de meu corpo agora, em el nombre do Senhor Jesucristo. Quita a mão de onde está su dolor e diga: sal, diga sal, e não vuelvas nunca mais. Respira bem profundo. Levanta suas mãos. E em nome de Jesus, seja sanado aí agora. Seja curado agora. Seja livre de seu dolor, de sua enfermidade. Seja livre de sua depressão agora. Por el poder do Espírito Santo, eu determino a cura, a liberação e a sanidade. Receba aí agora paz. E o Espírito Santo lhe dá paz em seu espírito, paz em sua alma. E no nome de Jesus. E os que creem digam que assim seja. Pode verificar a hora, você que trai um dolor, procure o dolor que você tinha. Porque Jesus lhe curou. Porque Ele cura quando Ele vê essa fé. Você pode estar seguro que você está curado. E a água, você la use durante a semana. Todos os dias em la noite, você tome um traguito de ela e agarre um pouquinho em la mano e passe aonde você traía seus dolores. E você nunca mais los vai temer em nome do Senhor Jesus Cristo. Podem tomar assento, vocês que me estão vendo aí agora. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Abrir a sua Bíblia. No livro de Gênesis, por favor. Livro de Gênesis. Capítulo 26, por favor. Abra a sua Bíblia. Eu quero falar uma coisa para ajudar-lhes. Rapidamente, por favor. Já vi fogo e terremoto. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, mas tu voz me calmó. Tú das orden a las estrellas E límites ao mar. y límites al mar. Eu me sinto tão seguro. Yo me siento tan seguro. En tus brazos, oh Altísimo.
quando la persona, ela escuta a voz de Deus, quando ela, ademais de escutar, ela decide obedecer a voz de Deus, então essa persona passa a viver segura. Ela passa a viver em paz. Ayer eu estava falando no programa de rádio sobre um tema que é um tema muito crucial para nós outros, porque o diabo sabe que quando as pessoas deixam de ouvir a palavra de Deus, elas deixam de relacionar-se, de ter comunhão com Deus, então as pessoas se vão debilitando em seu interior, em seu espírito. Você vê que nunca houve tanto suicídio como agora na época do confinamento. Nunca houve tantos casos de pessoas depressivas como agora nos dias do confinamento. Mas o que eu quero dizer é que quando a pessoa ela tem comunhão com Deus, ela ouve a palavra de Deus e ela coloca essa palavra em prática, então ela terá condições de superar todas as adversidades que ela passe, todas. Não haverá adversidade ou problema que ela não consiga enfrentar. E a Bíblia aqui, no livro de Gênesis, capítulo 26, conta de um sucesso. Disse assim: e hubo hambre em la tierra, ademais del hambre anterior que havia ocorrido em los dias de Abraão. E se foi Isaac a Gerar, a Abimeleque, rei de los filisteus. E se lhe apareceu o Senhor e dijo: não desciendas a Egipto, quédate en la tierra que eu te direi. Vea, hubo hambre en la tierra. E nos dias de hoje, que é o que mais está havendo? Hambre. Ahorita saiu na notícia em um periódico, falando que o número de pessoas que não têm que comer se incrementou em mais de 30%. Que grandes tendas já não abrem mais. Ou seja, hambre, mais pessoas desempregadas, mais pessoas para passar necessidades. E nos dias de Isaac, hubo hambre. Ou seja, aquele hambre não é uma coisa dos dias atuais. O hambre sempre existiu. Sempre houve momentos de crises. Sempre houve. Isaac, quando ele viu aquela situação de hambre, o primeiro que ele pensou foi em huir. Ele pensou em ir para Egipto, porque Egipto tem dois grandes rios, o rio Eufrates e o rio Nilo, e principalmente o rio Nilo, mais que nada o rio Nilo. O Eufrates é em Iraque. Então, o rio Nilo é um rio grande. Então, Isaac pensou: aqui está com hambre, aqui a terra está seca, me vou a Egipto. Como muitas pessoas, quando elas se veem em problemas, o primeiro que ela pensa é em huir. Ela quer huir. O marido que quer deixar a mulher que quer deixar o marido, porque quer huir do problema. Ao contrário de querer solucionar o problema juntos, pensam que a melhor salida é separação. É a jovem que tem problemas na casa com os padres e quer ir-se de la casa, porque pensa que se casando com um muchacho, yendo com o novio, a ela ele vai ir melhor. Ela quer ir. Aqueles que têm desejos de ir para os Estados Unidos, a ideia, não, já vai estar melhor. E querem ir para os Estados Unidos, querem ir para o Canadá, para poder supostamente encontrar uma melhor vida. Isaac também pensou em huir. Aquelas pessoas que cometem suicídio, elas lo fazem porque elas querem huir. Você que me vê
e que tem desejos ou pensamento de suicídio, você pode observar, você pensa no suicídio como uma maneira de huir de seu problema, porque você crê que a morte dará fim a seu problema. É certo, dará fim àquele problema, só que você se vai meter em um problema muito mais grande, porque você vai para o inferno, porque não há salvação para o suicida, porque Deus deu a vida e só Ele la pode quitar. Então, a pessoa, quando ela não está vivendo em comunhão com Deus, então ela se enfrenta com situações que ela quer huir. Ela quer huir. Nunca houve tantas separações como agora, na época da pandemia, porque as parejas não se suportam, não se toleram. Perderam o trabalho e não se suportam e querem huir. E hasta usam a ideia, melhor que nos separemos para que não danhemos mais a los ninhos. E a pessoa busca um escape. Quando Isaac pensou, ele pensou em huir, então Deus lhe aparece. Como Deus nesta manhã lhe está aparecendo, através de sua palavra. Ele apareceu para Isaac e lhe digo a Isaac: não descendas a Egipto. Não descendas. Em outras palavras, não huyas. Não busque refúgio em coisas ou em pessoas que não lhe podem dar. Não haga isso. Não se humilhe para nadie, para que lhe dê um favor. Não lo haga. Então, Deus digo para ele: não descenda, ou seja, não huya, não te escondas. Perdão usar a expressão, não seas covarde. Não seja covarde. Eu sei que é forte falar isso, mas eu quero que você não se sinta ofendido. Mas és um hecho. Porque quando a pessoa ela quer huir do problema, ela está sendo covarde. Quando ela quer abandonar o marido, abandonar a esposa, abandonar a casa dos padres, ela está sendo covarde. Quando a pessoa pensa em cometer um suicídio, ela está sendo covarde. Ela está sendo covarde. E Deus digo: não haga, não lo haga. E lhe digo mais: reside em nesta terra, e eu estarei contigo, e te bendecirei. Porque a ti e a tu descendência darei todas estas terras e confirmarei contigo o juramento que jurei a tu padre Abraão, e multiplicarei tu descendência como as estrelas do cielo, e darei a tu descendência todas estas terras, e em tu simiente serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão me obedeceu e guardou minha ordenança, mis mandamentos, mis estatutos e mis leis. Habitou, pois, Isaac em Gerar. Ou seja, ele obedeceu. Mesmo que ele estava vendo a sequia, mesmo que ele estava vendo situações adversas, mesmo que ele estava vendo todo em sua contra, mesmo vendo todos os problemas, ele decidiu obedecer. E é isso que Deus quer de você. Você que está aqui pensando em huir, você que está pensando em huir, Deus lhe está dizendo: não lo hagas. Porque eu te vou bendecir. Aí, onde você está? Ou seja, eu vou cambiar tu matrimônio, eu vou reconstruir tu família, eu lhe vou sacar dessa miséria, eu lhe vou abrir uma porta. Não é necessário que tu vayas a outro estado, a outro país, porque eu estarei contigo. Aí aonde tu estás. Se me hago entender, sim ou não? Ou seja, Deus ele quer manifestar-se a mim, a você, mas ele necessita que eu obedeça. Como Abraão obedeceu. Porque Deus bendigo a Abraão. Porque Abraão, como está escrito, Abraão me obedeceu, digo Deus. Ele me obedeceu, ele guardou minha ordenança, ele guardou meus mandamentos, ele guardou meus estatutos e minhas leis. Ou seja,
ele me obedeceu em todo, e por isso Deus lo tuvo que bendecir. E Deus também lhe tem que bendecir quando você decide obedecê-lo. Quando você decide, porque é a decisão de cada um. Quando a pessoa decide, não, eu vou obedecê-lo. Eu não vou dar ouvidos a fulano, mengano, a ciclano. Não vou dar ouvidos nem sequer a meu coração. Porque muitas vezes o maldito coração é quem leva a pessoa a tomar malas decisões. E decisões que depois la hará sofrer. Então, se eu vou decidir obedecer essa palavra, eu vou decidir relacionar-me com Deus, hacer-lhe caso a Ele. Isaac obedeceu, ele se quedou naquela terra de hambre, e naquela terra difícil, e naquele momento delicado, ele quedou. E no verso número 12, para não ser la larga, o 12 disse assim: e sembrou Isaac em naquela terra. Qual terra? Terra de hambre. Terra que nada creia. Terra que todos haviam derrado para trás. Mas Isaac, ele quedou naquela terra. E ele sembrou aquela terra. Imagine se todas as pessoas tomassem essa mesma decisão. Eu vou sembrar. Ou seja, eu vou invertir em meu matrimônio, vou invertir em meu hogar, vou invertir em minha família, vou invertir em meus padres, eu vou invertir em minha relação, eu vou invertir neste negócio, eu vou empreender um negócio. Mientras todos estão cerrando, eu vou empreender uno. Mientras todos estão cerrando, eu vou abrir uno. Mientras todos estão abandonando, eu vou tomar possessão. Imagine se todas as pessoas tuvieram uma visão diferente. A economia desse país não ia cair-se. Mas infelizmente todo mundo segue a corrente. A maioria das pessoas vão com a corrente. Se a corrente vai para um lado, todo mundo vai para o outro, todo mundo vai. Ou seja, há poucos, muito poucos que usam a cabeça e aproveitam as oportunidades, que veem as oportunidades em las dificuldades. São poucos os que veem. Mas aqueles que conseguem ver, assim como Isaac, mesmo que a terra era de hambre, mesmo que haviam dificuldades, ele sembrou. Ele não apenas quedou na terra de braços cruzados, esperando a ver que passa, contar com a suerte. Não, ele sembrou na terra. Ele invirtiu. E aí disse a escritura: e cosechou aquele ano 100 por 1, e o Senhor lo bendijo. Deus só lo bendijo porque ele obedeceu, ele se quedou, ele não huyou, e ademais ele sembrou. Então, se naquele ano em que todos contavam que era um ano perdido, para ele foi um ano de bendição, porque Deus lo bendijo. E é isso que Deus vai fazer com você esse ano, que todos estão dizendo que não há esperança. Esse ano vai ser o melhor ano da sua vida, se você obedecer, se você tomar essa decisão, se você colocar realmente sua vida em las manos de esse Senhor que está vivo. É uma decisão. Isaac decidiu isso e cosechou naquele ano, porque Deus lo bendijo. E disse: e el hombre se enriqueceu e siguió engrandeciendo-se hasta que chegou a ser muito poderoso. E na época de hambre, em uma época de miséria, ele enriqueceu. Ele não empobreceu. Lo normal, la nueva normalidade seria que ele empobrecera, porque havia hambre. Mas aconteceu o contrário. Isaac, em um tempo de hambre, ele enriqueceu. Ele enriqueceu. E foi engrandecendo-se hasta que chegou a ser poderoso.
É isso que Deus hace com as pessoas que confiam em Ele, com as pessoas que lhe obedecem. Então, ao contrário de você rendir-se ante o problema, ao contrário de você huir do problema, confie em Deus. Coloca sua confiança nele. Haga um pacto com ele. Como Abraão tinha um pacto com Deus, como Isaac, isso, um pacto com Deus, quando lo obedeceu. Haga o mesmo você. Haga o mesmo. O bispo, como se hace um pacto com Deus? Pacto é como matrimônio. Por exemplo, eu tenho 26 anos que eu tenho um pacto. 26, vou cumprir 27 este ano. 27 anos que eu tenho um pacto com uma mulher. Eu tenho um pacto com ela e ela tem um pacto comigo. E são 27 anos felizes. Porque eu me entreguei totalmente a ela e isso de ela é a minha única mulher. Ela se entregou a mim. E isso de mim é o único homem dela. Nós outros nos sacrificamos el uno para agradar el outro. Mesmo quando me querer é uma coisa e lá de ela é outra, mas eu me sacrifico para querer agradá-la, para manter esse pacto, para manter essa aliança permanente. O mesmo se passa com Deus. O pacto com Deus eu hago quando eu me comprometo com Ele. Quando eu decido, eu vou ser fiel a esse Deus. Não vou a buscar outros deuses. Não vou estar atrás de outros deuses. Não me importa mais outros. A hora de eu quero ter um solo Deus, um solo Senhor, um solo Salvador. Uno, apenas uno. Então, eu me caso com Ele, eu me entrego a Ele. Por isso o bautismo em las águas. Quando eu me bautizo em las águas, eu estou tomando essa decisão. Eu estou apagando minha vida passada, porque bautismo significa sepultamento. É sepultar o passado. Quando eu me casei com minha esposa, eu sepultei minha vida passada. Sepultei, deixei atrás a vida errada de ter outras mulheres. Eu deixei atrás, eu passei a ser dela minha única. E por 27 anos hemos estado sendo fiéis um ao outro. E por isso que somos felizes, por isso que somos bendecidos. Porque Deus se agrada disso. E o mesmo Ele quer ir com Ele. Então, quando eu me bautizo, então eu estou fazendo um pacto com Ele, eu me estou rendendo a Ele, me estou entregando a Ele. Eu o estou assumindo como meu único Deus e derrando todos os deuses, crenças, tradições, religiosidade, tudo o que eu tinha antes, eu derro todo atrás e a partir de agora eu me guio por lo que está escrito na palavra de Deus. Não me guio mais por lo que digo fulano ou mengano, por concílios. Não, eu me guio por lo que está escrito na Bíblia. Porque eu hice um pacto com Ele. Eu me entreguei a Ele de corpo, de alma e de espírito. Eu passei a ser de Ele. Eu passei a obedecê-lo. Eu me sacrifico por Ele. Me sacrifico porque eu sou ser humano. E como ser humano, eu tenho vontades. Eu tenho querer humano. Mas nem sempre me querer está de acordo com o de Deus. Então, se me querer, se me voluntar não está de acordo com Ele, eu sacrifico por querer agradá-lo. É igualito ao matrimônio. É igualito ao matrimônio. Eu me sacrifico por minha esposa para querer agradá-la. E ela se sacrifica por mim também. Você pensa que é fácil? Não é fácil, não. E são 27 anos. Vimos já muitos problemas durante nossa vida. Problemas, enfrentamos lutas, dificuldades. Mas sempre juntos. Sempre unidos. Um nos sacrificando por el outro. Assim és com Deus. Assim és com Ele. Há muitas pessoas que abandonaram a igreja depois que começou a pandemia. Mas a igreja nunca cerrou. A igreja não estava realizando cultos. Mas a igreja sempre esteve aberta. Mas muitas pessoas deixaram de buscar a Deus.
Muitas pessoas deixaram de ser fieles em seus dízimos, porque quando eu dou meu dízimo, eu estou demonstrando que Ele é o primeiro, por isso que eu dou meu dízimo. O dízimo não é uma imposição da igreja para mim, não, o dízimo é uma consciência que eu tenho de que Ele é o primeiro, e porque Ele é o primeiro, então, quando eu tenho, o primeiro que eu hago é separá-lo de Ele. Isso é pacto, isso é aliança. E é isso que me hace ser bendito, mesmo em épocas como estas. É que obriga, perdão usar a expressão, mas é verdade, obriga a Deus a bendecir-me, porque eu sou fiel a Ele, porque eu tenho pacto com Ele, eu tenho uma aliança com Ele. Então, se Ele é obrigado a ser fiel a mim também, como eu sou fiel a Ele. Ele é obrigado a proteger-me como eu quero agradá-lo. Então, se Ele me tem que livrar, Ele me tem que proteger, Ele me tem que prosperar, Ele tem que mostrar em minha vida que vale a pena ter uma aliança com Ele. Me hago entender? Então, Isaac, ele hizo esse pacto com Deus, por isso ele sembrou, e naquele ano, não tardou uma década, não, e naquele ano ele enriqueceu. E naquele ano, porque mientras todos estavam indo para um lado, Isaac vindo contra a corrente. Não siga a corrente. E aí disse: pois tinha rebanhos de ovelhas e vacadas e muita servidumbre, e los filisteus lhe tinham que não queriam trabalhar, mas queriam ganhar. Isaac foi o único que sembrou, por isso que foi o único que cosechou, foi o único que enriqueceu. E os filisteus não queriam sembrar, não queriam arriesgar, porque não confiavam. Então se quedaram com envidia. Mas não é problema, porque se Deus é comigo, pode envidiar-me o que queira, nada me vai fazer dano. E essa tem que ser sua fé. Ai, o bispo, há muita gente que me tem envidia. O tema não é a pessoa ter envidia. O tema é: você anda com Deus? Você tem um pacto com Deus? Você obedece a palavra de Deus? Porque se você lo hace, hagam, envidiem. E quanto mais me envidiam, mais eu cresço. Se me hago entender? Meu papá, ele dizia que a envidia é a arma de los incompetentes. Era assim que meu papá dizia. Ele dizia: a envidia é a arma de los incompetentes. Quando a pessoa me tem envidia, ela mostra quão incompetente ela é. Então, o que ela me envidia não me hará nenhum mal, porque Deus está comigo, Deus está com você. Então, você não tenha medo. Obedeça. Obedeça o que Deus está mandando. Haz-lhe caso. Não huya, não se esconda, não intente huir de seu problema, não queira usar drogas, não queira beber para olvidar suas broncas, seus problemas, não lo haga. Enfrenta o problema com um pacto, unido a Deus, e você verá como sua história de vida vai cambiar. E eu vou orar por você que quer, o bispo, eu quero fazer um pacto com Deus nesta manhã, eu quero tomar uma decisão hoje, de entregar-me, mas entregar-me de hecho, não é aquela entrega de boca, não. Eu quero entregar-me de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus Cristo. Eu estou disposto a dar-me. O bispo, eu não sou bautizado, eu me quero bautizar. Hoje mesmo você se pode bautizar. Hoje mesmo, quando termine a reunião, você pode vir e bautizar-se. Ou seja, a igreja vai estar aberta para que você venha e se bautize, para que você tome essa decisão, para que você decida: vou obedecer a esse Deus. Eu quero um pacto com Ele. E esse ano, Ele lhe vai bendecer, lhe vai llenar de bendições. E sobretudo, lhe vai dar algo muito mais precioso que o ouro e a plata. Ele lhe vai dar seu Espírito Santo. Quem quer, coloque-se de pé em seu lugar, por favor. Coloque-se de pé aí agora. Coloca a mão em seu coração. Cierra seus olhos, se é tão amável. Deus de pactos,
que guardas tus promesas, que cumples tus palavras, que cumples tu palabra, que guias mi camino. que guías mi camino. Deus de pactos, Dios de pactos, confio em tus promessas, confío en tus promesas, descanso em tu palavra. descanso en tu palabra. Por tu graça estou aqui. Por tu gracia estoy aquí. Em la intimidade, En la intimidad, al abrigo de tu glória, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti, junto a ti. ao ver tu santidade, Al ver tu santidad, estou maravilhado estoy maravillado ante ti. e tu amor. Y tu amor. Nunca mais serei igual, nunca mais serei igual ao sair deste santíssimo lugar. Salir de este santísimo lugar. Deus de pactos, Deus de pactos, que guardas tus promessas, que cumples tu palavra, Que cumples tu palabra, que guias mi camino. que guías mi camino. Deus de pactos, Dios de pactos, confio em tus promessas, confío en tus promesas, descanso em tu palavra. descanso en tu palabra. Por tu graça estou aqui. Por tu gracia estoy aquí. Tenho redenção Tengo redención por la sangre que descansa em tu altar. por la sangre que descansa en tu altar. Para mim, Para mí, a graça e o perdão la gracia y el perdón são os frutos de viver em comunhão. son los frutos de vivir en comunión E adoração. y adoración. Nunca mais serei igual Nunca más seré igual ao sair deste santíssimo lugar. al salir de este santísimo lugar. Deus de pactos, Deus de pactos, que guardas tus promessas, Que cumples tu palabra, que guias mi camino. Deus de pactos, confio em tus promessas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. ó meu amado Senhor. Eu sei que neste momento tu hablaste com esta persona, porque eu sei que há pessoas que estão tão angustiadas, tão preocupadas, tão ansiosas, tão desesperadas, que ela já pensou em huir, Jesus. Ela já pensou em desaparecer, porque ela já não tem forças, meu Senhor, para continuar. E por isso Ele está hoje aqui em tua presença. E eu quero, Jesus, que tu Espírito venga agora a tocá-las, porque só o teu Espírito pode fortalecer o interior da persona. Só o teu Espírito pode quitar ideias ou pensamentos errados. Só o teu Espírito, meu Senhor, é quem pode levantar uma pessoa que está abatida, caída. E eu quero, Jesus, que tu escute essa pessoa que nesta manhã escutou tu voz, e ella decide fazer um pacto contigo, Jesus.
Assim como Abraão obedeceu tu voz, Isaac também obedeceu. E essa pessoa também quer hacerlo. Então, mi Senhor, escúchala. Reciba a vida de ella. Perdona seus pecados. Perdona seu passado. E que a partir de hoje, desta oração, ella inicie uma nova vida. Meu amigo, minha amiga, entregue sua vida a Jesus aí agora. Se realmente você quer cambiar, se realmente você quer uma nova vida, entregue-se a Ele aí agora. Haga um pacto com Ele aí agora. Dê a Ele toda a sua vida. E não importa como você se encontre, Ele lhe recebe. Não importa seus pecados, Ele não lhe condena, Ele lhe recebe. Entregue-se a Ele de corpo, alma e espírito. Pode entregar-se. Isso, hable com Ele, entregue-se. Dê a Ele toda a sua vida. Diga-lhe a Ele que você não vai mais huir, que a hora você vai obedecer. Talvez você também odiou da igreja, mas você decide que vai volver, que a hora você se vuelve a Jesus, que nunca mais você lo deja. Entregue a Ele todo o seu ser agora, toda a sua vida. Si abatido y herido estás, y el pecado pesado está, Cristo te llama. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo te llama. Ven ante su altar, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo te llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo te llama. Ven ante su altar, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su altar, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Aleluia. Oh, quão hermoso. Oh, cuán hermoso És nuestro Salvador. es nuestro Salvador. Canta, aleluia. Canta, aleluya. Cristo ressuscitou. Cristo resucitó. Nadie es más grande. Nadie es más grande. Solo Él es Senhor. Solo Él es Señor. Canta, aleluia. Canta, aleluya. Cristo resucitó. Ven ante Ven ante su altar,
el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Aleluya. Hasta un día Aleluya. llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Cristo te llama. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Cristo te llama. Ven ante su altar, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su altar, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Aleluya. Oh, aleluya. Jesús lhe acepta, minha amiga, meu amigo. E Ele agora lhe toca. Aí onde você se encontra, Jesus está aí. Ele está aí. Não há mais nada que temer. Ele está com você, aleluia. Oh, aleluia. Adore-lo. Adore-lo. Diga-lhe a Ele que você o quer, que você o necessita. Diga-lhe a Ele, Jesus, toda minha vida é sua, todo meu ser é tuyo. Isso, adore-lo. Diga que você o quer, que você o necessita, mais que nunca. Seja glorificado, Jesus, seja alabado. Tu, Senhor, eres digno de toda glória, Tu eres digno de toda adoração, Tu eres digno de todo honor. Santo, santo, és o Senhor, nosso Deus. Digníssimo, és o Senhor de ser adorado. Oh, quão hermoso és nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo resucitó. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo resucitó. Ven ante su altar, aleluya. El Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su altar, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Sejam bendecidos. O Espírito Santo lhe dá agora paz, paz, seguridade. O Espírito de Deus está aí e Ele estará conosco, meu amigo, minha amiga. Oh, meu Senhor e meu Deus, eu bendigo essas pessoas. Eu bendigo a todos os que neste momento estão reunidos nesta oração. Sejam bendecidos,
E que este ano seja o melhor ano de sua vida, de sua existência, para que todos vejam que o Senhor nosso Deus honra aqueles que lo honram, aqueles que lo obedecem, aqueles que têm um pacto com Ele. Sejam todos bendecidos, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. E que todos digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Agora, viva dentro desse pacto. Viva em obediência a Deus.